Capítulos 3 e 4, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Vamos aí para essa reflexão. Eu vou fazer o possível para que ela seja menor do que a da semana passada, mas eu já aviso que a da semana que vem eu tenho muitas coisas para falar. Então, eu vou tentar manter a de hoje curta. Vamos lá. A Elizabeth, ela começa com uma pergunta que é mais ou menos assim: Senhor, o que está faltando na minha vida cristã? E essa pergunta, ela é muito corajosa. Porque ela não é assim, ai, Senhor, no que eu posso melhorar? Porque eu já estou fazendo bem, mas assim, eu posso melhorar. Não, o que está faltando? O que precisa de atenção agora? O que eu estou plantando e não estou percebendo que eu vou ficar muito descontente com a colheita, sabe? E a resposta vem para ela direta, sem rodeios, mas com muito amor, que é a sua vida de oração. E ela conta que tudo começou a mudar quando ela decidiu ter um tempo de oração. Mas não qualquer tempo. Que fosse regular, diário e sem pressa. E quando eu li o sem pressa, eu até lembro que eu peguei outra... Lembro não, até porque tá aqui, né? Tá grifado com outra caneta. Então tá tudo rosinha, tem sem pressa, azul. Aí o resto rosinha de novo. Porque existe uma diferença enorme entre dar para Deus o que sobra e dar para Deus o que a gente tem. É quase aquela história de Caim e Abel, sabe? Porque não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade do tempo. É sobre a gente realmente dar o nosso coração sem pressa. Só que você pode pensar assim, Tati, eu não tenho tempo. Eu não dou conta de colocar mais nada na minha rotina. Eu sei. Eu já estive aí. Eu não tô falando pra você acordar 30 minutos mais cedo, nem 1 hora mais cedo. Eu não tô falando pra você acordar nem 10 minutos mais cedo, nem 5. Mas, se você acordar 1 minuto mais cedo, porque talvez na atual estação de vida, você nem lembra seu nome direito, você não lembra mais o que é dormir. Talvez você seja com um bebê pequeno, ou bebê já maior, mas não dorme a noite toda, tem tanta coisa acontecendo. Você tá a privação de sono ambulante. Na descrição, sabe? Na definição do dicionário de privação do sono, sua fotinha tá lá. Então, acorde 1 minuto só mais cedo. 60 segundos. E dê para o Senhor o seu coração. Sabe? Aquela oração sincera, na qual você não vai fingir. Você vai abrir o seu coração. E você vai ver como aqueles 60 segundos vão mudar o jeito como você começa o dia. Você vai ver como isso vai mudar a forma como você está enxergando a situação. Porque a oração, como foi discutido nos capítulos anteriores, a oração é o lugar da grande troca. Porque é ali que você entrega, mesmo que por 60 segundos, o peso da vida, a angústia, o medo. E você recebe algo que só o Senhor dá. A paz, a de verdade. A leveza, a de verdade. E a segurança, a de verdade. Você não sai de uma oração do mesmo jeito que você entrou. E a autora fala que a oração nos treina para nós não entrarmos em pânico. E eu quero contar uma história que eu já contei, acho que para as alunas do Educando para a Vida. Já aconteceu há pouco tempo, na verdade, mas eu não me lembro mais todos os detalhes, mas mais ou menos foi assim. A Teresa, ela caiu muito feio e quebrou 3 dentes. Então, gente, tinha sangue. Não foi uma cena nada bonita. Teve sangue, teve correria, enfim. A Olivia olhou aquilo, começou a chorar e ficou assustada. Eu não lembro agora qual foi a conversa que eu tive com ela, a primeira conversa. Eu só lembro que ela saiu e depois ela volta, um tempinho depois, e ela tá calma. E aí ela pergunta de novo, mamãe, como é que eu posso ajudar? Porque ela também tinha perguntado isso na primeira vez, mas eu não lembro se eu falei, filha, com licença, a gente tá tentando acalmar a Teresa, por que você não desenha? Eu não lembro o que eu falei pra ela. Só sei que, enfim, na segunda vez que ela volta e faz a mesma pergunta, mamãe, o que eu posso fazer pra ajudar? Eu falei, filha, ora pela Teresa. E ela olhou pra mim, gente, com uma cara tão tranquila e falou assim, eu já orei. E aí eu entendi que ela tinha feito a grande troca. Sabe? Ela tinha entregado a angústia
e ela recebeu a paz. Então, se você está passando por alguma situação que está te deixando em pânico, ore. Entregue a sua angústia e receba a paz. E a autora também fala sobre nós não tomarmos decisões sem oração. Isso é tão contra a nossa cultura de hoje, né? Porque a gente vive num mundo que odeia esperar. Se a internet está lenta, Senhor, sabe? A gente quer resposta imediata, a gente quer entrega rápida, as decisões são feitas no automático, em milissegundos. Mas você não precisa fazer como o mundo faz. Você não precisa responder tudo na hora. Tá tudo bem você dizer, eu vou orar sobre isso. Sabe? E nem toda decisão é simples quando você é casada, quando você tem filhos, quando você tem responsabilidades. Porque às vezes, digamos que seja uma coisa simples. Uma amiga te chamou para vocês irem no shopping, quinta-feira. Mas você pode falar, eu vou orar sobre isso. Eu quero ir, mas eu vou orar sobre isso. Para ver se é a melhor decisão neste momento. E na oração, o Senhor pode te mostrar que alguém na sua casa precisa mais de você. Você precisa cuidar talvez mais de si. Que você precisa desacelerar. Que você precisa fazer uma outra coisa, ao invés de passar a quinta-feira com a sua amiga no shopping. Que mesmo que fosse um intervalo pequeno de tempo. Então, ore para o Senhor te mostrar se essa é a melhor forma de alocar, de usar o seu tempo. Gente, porque tempo é vida. Tempo não volta. E a vida não volta. E a autora, ela diz algo, gente, muito forte, muito difícil de ouvir, que é não conseguimos odiar alguém por quem oramos. E, gente, isso para mim foi difícil ler. E não sei se talvez para você não tenha sido, mas quase todo mundo tem essa pessoa que você não tá afim de orar por ela. Ou você tá afim de orar como Davi, né? Tem os salmos do Davi que é Senhor, tire todos os inimigos do meu caminho, use como não sei o que dos seus pés, né? Esse tipo de oração, se eu pode contar comigo, eu faço essas orações tranquilamente. Agora mesmo aquela oração de Senhor, ajuda essa pessoa, enfim, quer que seja. Porque muitas de nós tem alguém que ativa gatilhos, que nos machucam, que nos cansam. E orar por essa pessoa, ela é difícil. Mas presta atenção no que eu vou falar. É necessário. Não só por ela, mas por ela também, porque o Senhor fala pra gente orar. Né, pelos nossos inimigos. Mesmo que essa pessoa, Tati, ela não é minha inimiga, ela só me irrita. Eu sei. Mas ore por você também. No sentido de que o Senhor vai mudar o seu coração. Vai te fazer bem orar por essa pessoa. Porque você não só muda a vida dela, mas você muda a sua. Porque viver com o coração que é todo ativado, sabe, pelos gatilhos, não te faz bem. Melhor, não nos faz bem. Então, eu também preciso orar por uma pessoa. E eu vou fazer mais isso. A autora fala sobre nós termos um caderno de orações. Gente, isso é tão legal. Eu fazia isso, eu parei de fazer, eu preciso voltar a fazer. Porque depois a gente olha as anotações e nós conseguimos ver as orações atendidas e as orações não atendidas e conseguir falar, Senhor, obrigada por todos os nãos que o Senhor me disse. Gente, porque às vezes o não que ele te dá hoje é porque ele lá na frente, e pode demorar anos ou lá na frente, vai ser um sim enorme. Ele precisou barrar aquilo que você achava que tanto queria, porque aquilo ia destruir você todinha. E a recompensa mesmo que você realmente queria, a sua missão, o seu propósito, era outro. Então ele não te deu aquilo para te dar outra coisa muito maior na frente. Então, eu falo isso, né, até pensando na minha vida. Se eu tivesse recebido todos os sims que eu pedi no passado, a minha vida hoje seria completamente diferente. E eu consigo dizer com 100% de certeza, ela não seria melhor. E só no final ali do capítulo 4, na verdade não é todo o capítulo 4, fala sobre um coração que obedece. E presta atenção, a gente só consegue obedecer quando nós sabemos qual é a ordem. Né? Não tem como o soldado obedecer a algo que ele não sabe, mas eu tenho que fazer qual é a ordem? O que o sargento, não, o que o capitão falou, o que o coronel falou, eu não sei.
Então, para nós obedecermos, nós precisamos saber qual é a ordem. E a ordem vem de onde? Da palavra e também da oração. Então, ore para o Senhor falar: filha amada, você precisa ir para cá. Você precisa parar de fazer esse negócio. Você precisa pedir desculpa para aquela alminha. Você precisa perdoar a outra alminha. Você precisa seguir em frente. Você precisa deixar isso para trás. Você precisa parar de se rotular negativamente. Você precisa parar de rotular as outras pessoas negativamente. Você precisa ser mais amorosa. Você é uma filha amada. Você é corajosa. Você é inteligente. Você é esforçada. Você é bonita. Você é forte. Você é determinada. O Senhor vai falar com você. Quando? Por onde? O quando? Quando você estiver orando. É tão importante a oração. Coloque mesmo como objetivo orar. Para você conseguir ouvir a ordem e você conseguir seguir o caminho que o Senhor mostrou. Comece pequeno. De novo, 60 segundos de oração, tá valendo. Sem pressa, mas com constância. Porque um coração que ora é um coração que aprende a obedecer. É isso, gente. Consegui. Foi um intervalo. Foi um áudio até menor. Mas, de novo, semana que vem eu não prometo nada. É isso, gente. Até semana que vem.